eu poderia lhe dar um pensamento. E se um demônio lhe dissesse que esta vida, da forma como vive e viveu no passado, você teria de vivê-la de novo. Porém, inúmeras vezes mais. E não haverá nada novo nela. Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio desse podcast ainda sem nome. O meu nome é Lucas e hoje eu não estou sozinho, muito pelo contrário, estou na presença de alguém ilustre. Se você frequentou a internet em torno de 2010, você com certeza deve conhecer ele, ou pelo menos deve ter ouvido falar dele, do Milton Merotti, também conhecido pela sua ingrata fama de Guardião Universal. E aí, Milton, tudo bem? Tudo jóia, né? Se quiser se apresentar para o pessoal que não te conhece, que eu acho difícil. Bom, tem gente que não me conhece ainda. Meu nome é Milton José Rodovalho Moreira de Lima e eu sou conhecido por ser um cara que se envolveu numa briga, uma briga que teve o nome de Milton Guardião Universal e sua cabeça de ferro, né? Uma briga aí que foi filmada e foi uma situação muito infeliz, né? Essa briga aí eu tava sem tomar meus remédios psiquiátricos e achei que podia bancar o justiceiro. E nessa de bancar o justiceiro eu briguei com o pai, eu bati num cara que agredia a mulher e a filha, que era minha amiga, né? É uma história longa isso aí, né? Depois disso aí eu recomendo vocês ouvir o podcast A 5 Mais com o Guardião Universal para vocês entenderem melhor essa história, né? Mas foi basicamente eu ter batido no cara, mordido a orelha dele porque eu estava surtado sem tomar meu remédio psiquiátrico, que foi uma agressão muito forte, e depois ele acabou se vingando de mim, e acertando uma chave inglesa na minha testa, que não deu traumatismo craniano, mas sangrou, mas cortou minha testa e sangrou muito. É basicamente isso que eu tenho que falar, mas sem mais delongas, o assunto aqui não sou eu, a gente vai falar sobre outra coisa, né, sobre biocentrismo, mas o lance, se vocês quiserem saber mais sobre a história do Guardião Universal, procura 5 Mais com o Guardião Universal e Desabafo do Mito do Guardião Universal, que vocês vão entender melhor essa treta toda, né? Agora vamos pro podcast de verdade, né? Eu já te acompanho há um tempo, já percebi isso, que não é novidade. E um dos assuntos que você mais trata no seu canal é sobre o biocentrismo e a ideia de vida após a morte. Então eu queria saber de você, o que é esse biocentrismo? Bom, biocentrismo é uma teoria criada pelo Robert Lanza, né, cara? Se eu não me engano, é Robert Lanza mesmo o nome do cientista. O cientista, ele é neurocientista, foi um neurocientista muito premiado, ele não é qualquer cientista, né? Ele trabalhava com neurociência e começou a se interessar pela teoria do multiverso, né? Por física quântica, né? Quando ele começou a se interessar por física quântica, ele começou a pensar em teorias sobre vida após a morte, né? E pensões sobre... Aí ele foi pensando que numa ideia diferente de vida após a morte, né? Vamos explicar primeiro a ideia do multiverso. A ideia do multiverso é que você não existe só nesse universo, né? Você existe em infinitos universos. Em cada universo você pode fazer uma escolha diferente ou uma escolha semelhante à que você está fazendo aqui, né? Por exemplo, se aqui agora o Lucas está conversando comigo nesse universo, em outro universo o Lucas está vendo TV, em outro universo o Lucas está estudando, em outro universo o Lucas está cozinhando. Ou seja, escolhas, né? Aí a ideia é que você não existe só dentro do universo, você existe em infinitos universos paralelos, ou seja, existe um clone seu em um universo paralelo diferente, em que você faz uma escolha diferente. E a ideia do biocentrismo é o seguinte, que após a sua morte, se você morrer, por exemplo, num acidente de carro, digamos, a sua consciência, que é a sua alma, ela vai sair do seu corpo e migrar para outro universo paralelo que você existe, né? Aí, basicamente, ela vai entrar num outro corpo seu, num outro clone seu, de outro universo paralelo. E lá você vai viver nesse universo paralelo, né? A sua consciência vai ser absorvida por um outro corpo seu que está vivendo uma outra escolha. Vamos dizer que aqui nesse universo você morre num acidente de carro, ou então morre de câncer, e a sua consciência é absorvida, a sua alma é absorvida por outro corpo seu, de outro universo paralelo, e lá ela passa a existir nesse outro corpo, onde ela está viva ainda, por algum motivo. Uma coisa interessante dessa teoria do biocentrismo é que a consciência que é a criadora do universo. Então a consciência, ela obrigatoriamente seria algo infinito e algo que não tem como sumir. Enquanto existia a consciência humana, o universo continua sendo criado, e esse ciclo da gente voltar, da gente poder transitar entre esses
universos alternativos, né? Seria um ciclo infinito. Com certeza. Mas aí, como que funciona? Assim, eu sei que é uma teoria não muito... Pelo que eu dei uma estudada, não chega a ter muito detalhamento, pelo menos não que a gente tenha acesso, né? Pelo menos não na internet, a gente não vê muito acesso, mas dá para você pensar bem, por exemplo, existe a série The Oa, que passa na Netflix, que dá uma ideia do que seria essa ideia do biocentrismo. A série The Oa fala isso, né? Tem a série The Oa e a série Boneca Russa, né? Mas vamos focar na série The Oa. Existe uma mulher que morre na série The Oa tomando um tiro. Aí o que acontece? Depois dela morrer tomando esse tiro, ela acorda em outro universo paralelo que ela tem uma vida totalmente alternativa. É um exemplo disso aí. Vamos dar um outro exemplo melhor, né? Digamos que você morre aos seus 85 anos de vida. Depois da sua morte, acontece alguma coisa, você perambulando por aí pelo multiverso, então tendo uma espécie de sonho. Depois de você ter um tipo de sonho, você acorda quando você tinha 25 anos, mas você acorda num dia... Você acorda normal, num dia de manhã, que você está levantando da cama e você acorda com um corpo de 25 anos, mas quando você... com aquela ideia, com aquela consciência de um homem de 85. Aí você poderia fazer novas escolhas. Você acorda com 25 anos e com a memória de um cara de 85. Essa que é a ideia que propõe o biocentrismo, basicamente. Ou então, ideia, ela flerta muito também com o efeito Mandela, né? Sim, com certeza. Flerta muito com o efeito Mandela. Você vai ter uma memória diferente. Você pode acordar num universo paralelo que tudo ocorreu igual aconteceu antes, até os 25 anos, seus 25 anos de idade, então que tem alguma diferençazinha. Por exemplo, você pode acordar num universo que você tem 25 anos de idade, mas quando você tinha 25 anos de idade, digamos que era o Lula o presidente. Aí você acorda com 25 anos de idade, nesse outro universo, mas há uma diferença. Não é o Lula presidente, é o Aécio Neves. É só um exemplo, tá entendendo? Então, nessas passagens para outros universos, podem ter pequenas alterações, né? Sim, pode ter pequenas alterações. Pode ser exatamente igual como foi antes, quando você viveu até os 25 anos, ou pode ter pequenas alterações. E agora, um assunto que eu tô sinceramente ansioso para entrar com você, é porque você não apenas conhece a teoria, mas também já vivenciou isso. E eu queria que você dissesse pra gente como que foi pra você. Bom, eu vou dizer, mas eu poderia explicar melhor assim. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Essa teoria do biocentrismo, antes de eu começar a relatar o que eu já vivenciei mesmo, vocês têm que pensar na ideia de que a sua alma, que seu corpo, ele não fica só com uma alma, ou só com uma consciência. O seu corpo, a todo momento, pode estar com duas consciências ou duas almas. Duas almas que são duas versões de si mesmo. Você tem que ver seu corpo como... Desculpa demorar... Eu vou demorar um pouquinho para entrar na minha vivência, na minha experiência, mas eu tenho que explicar para você o que aconteceu. Como é que acontece melhor, mais detalhes sobre o biocentrismo. Você tem que ver seu corpo como consciente. É um carro, é como se fosse um carro. Um carro que tem dois bancos. O banco do motorista e o banco do passageiro. Tá entendendo? O banco do motorista é o consciente e o banco do passageiro é o subconsciente, né? Vamos dizer o seguinte, cara, que após a morte, a sua alma vai sentar em um desses bancos, ou no banco do passageiro ou no banco do motorista. Quando ela fica no banco do passageiro, você só vê, sente e ouve o que a sua cópia quântica, né, o seu clone de outro universo paralelo tá ouvindo e sentindo. Mas às vezes pode acontecer de você ir para o banco do motorista. Aí você silencia, aí você colocaria a outra alma, a alma original desse corpo, que você está substituindo o banco do motorista, você colocaria no banco do passageiro. Ela ficaria tipo suprimida, que é a ideia que mostra na série The Oa, né? Que quando a mulher toma posse, quando a alma a mulher que morreu lá, a personagem principal que morre, quando ela vai tomar posse de um novo corpo em outro universo paralelo, ela toma conta do consciente desse corpo, né? Desse clone. Aí a alma original que nasceu naquele corpo fica suprimida. Ou seja, fica duas consciências do mesmo corpo, mas ela suprime a outra consciência que ela tomou conta do corpo. Fica suprimida a outra consciência. A outra consciência vai para o subconsciente, pode-se dizer. Agora, explicando. No meu canal eu falo sobre essa ideia de vida após a morte, sobre o que eu já vivenciei. A primeira vez que me aconteceu, né, foi quando meu avô ia sair de manhã para visitar um peão dele, né, na casa do peão dele. Eu quis sair com meu avô. Ele ia para lá, eu fui junto com meu avô. A gente ia na caminhonete, era uma D20.
E na hora da gente voltar da casa do peão dele, eu resolvi eu queria ir na carroceria. Primeiro eu fui na frente com meu avô, depois eu fui voltar na carroceria. Aí na carroceria, na hora que eu tava voltando com meu avô, eu fiquei fazendo estripulia na carroceria. Eu me pendurei do lado de fora da carroceria, que tem a tampa traseira, né? Tem a porta traseira da caminhonete. A porta que fica bem na traseira da caminhonete, que é a tampa que a gente abre. Tirava as mãos e ficava segurando com as mãos bem na porta traseira da caminhonete. E horas eu levantava, tirava a mão, e horas eu colocava a mão na porta de novo, enquanto o carro tava em alta velocidade, né? E os peão que estavam na carroceria, como eu ia dizendo, eu ficava tirando a mão, colocava a mão e segurava com a mão e tirava a mão e voltava a segurar rapidinho com a mão. E os peão estavam dizendo, sai daí, senão você vai cair e morrer, isso vai te machucar. Só que eles não me tiraram de lá, né? E a gente passando numa estrada de terra, cara, e meu voo estava em alta velocidade, né? Eu lembro que minha prima estava até nos pés de manga, me vendo fazendo aquilo, e gritava, Milton, você vai cair e morrer, você vai cair e morrer. Só que eu não ouvia ela, né? Eu estava continuando fazendo essa estripulia, me segurando na traseira da caminhonete, né? Segurando do lado de fora da traseira. O que aconteceu? Meu avô passou num buraco, justo quando eu não tava com a mão lá, e eu caí. Caí no chão, bati a cabeça. Quando eu fui ver, eu já não tava mais no meu corpo, tava todo mundo... A caminhonete tinha parado e tal. Foram ver o que aconteceu comigo, eu tinha caído. Só que eu não estava mais dentro do meu corpo. Eu comecei, então, a subir para uma luz. E no meio dessa luz, quando eu fui ver, eu estava numa espécie de paraíso. Num tipo de plano astral, né? Era o plano astral que eu via num paraíso. Essa foi a única vez que aconteceu comigo de eu passar para um plano intermediário, antes de eu acordar em outro universo paralelo. Quando eu fui ver nesse plano intermediário, cara, entre meu universo e outro universo, eu topei com uma mulher que parecia Nossa Senhora, sabe? Aí ela chegou em mim, né, e mostrou um telão, né? Mostrou um telão, e esse telão mostrava a minha vida até o dia da minha morte. Depois disso, o que houve? Eu vi o dia da minha morte e falei pra mulher, mas eu não queria que fosse assim, podia ser diferente. A mulher falou pra mim o seguinte, não se preocupa não, que você sempre vai ter mais uma chance. Ela pegou e tocou a mão no meu peito. Quando eu fui ver, eu comecei a ser sugado de novo, para um corpo novo. Aí, quando eu fui ver, eu acordei de novo, né, de manhã, na cama, e de início eu pensei que tinha sido tudo um sonho muito estranho, né? Estranho, eu era moleque, mas eu pensei, nossa, que sonho estranho. Aí eu levantei, normal, tomei o café e vi de novo que meu avô ia sair de manhã. Eu queria sair com ele de novo, né? Aí na hora que eu fui sair com ele, a gente foi pra casa do peão de novo, ele ia na casa do peão. Aí na hora que eu fui voltar com ele de novo, eu voltei na carroceria. Só que eu não fiquei fazendo estripulia na traseira da carroceria, porque eu comecei a me lembrar do sonho que eu morria. Aí eu fiquei quieto dentro da carroceria e passou no buraco de novo a caminhonete, né? Só que dessa vez eu não caí porque eu não estava fazendo estripulia na carroceria. De novo a minha prima também estava lá nos pés de manga quando a gente estava voltando. Tava tudo se repetindo exatamente igual no sonho. Só que não era bem um sonho, né? Foi uma coisa que eu vivi, cara. Só que quando passou pelo buraco lá, e como eu tava dentro da carroceria, eu simplesmente não caí, não morri. Aí o que aconteceu? Pô, eu sobrevivi. Pode-se dizer que o que aconteceu comigo? Após a morte, eu voltei no tempo, impedi e fiz outra escolha para não morrer, tá entendendo? Sim, você teve na primeira experiência que você caiu, que você morreu, e você voltou no tempo, você teve esse toque de se cuidar melhor para que pudesse continuar vivendo. E uma coisa que é até curioso, eu fico curioso para saber, o quanto isso te marcou naquela época da sua infância? E como que foi, tipo, para você contar para as outras pessoas o que tinha acontecido com você? De início, cara, eu peguei e contei isso para minha avó. A minha avó pensou que foi só um sonho, né? Muita gente poderia pensar, não, eu só sonhei que morria e era um sonho extremamente realista, que parecia que ia ser meu futuro. O pessoal pode dizer que foi uma premonição, mas não foi. Mas uma premonição é você dormir, sonhar com o seu futuro e acontecer o seu futuro, né? Ou acontecer algo parecido com o que ia ser no seu futuro, que você toma uma escolha diferente. Mas não, cara, foi uma coisa que eu vivenciei de verdade. Eu lembro de ter contado para outros amigos meus, né, pra gente que eu conhecia bem no Jardim Ozanam, né, que era o residencial Jardim Ozanam, que eu morava lá. E o pessoal, ninguém acreditou, cara, ninguém acreditava, né? Eu lembro que contei pra minha tia acreditou, cara. Contei pra minha tia essa experiência quando eu ainda era novo, a minha tia acreditou em mim, isso aí. Aí o tempo foi passando, eu fiquei muito tempo pensando, não, mas isso aí, será que aconteceu mesmo isso comigo ou foi tudo um sonho, né? Aí tinha passado, deixa eu ver, tinha sido mais de 20 anos, tinha sido mais de 15 anos que tinha acontecido isso comigo. Aí teve um dia que
que eu fui ver minha tia de novo, eu estava na casa da minha tia e perguntei para ela, tia, a senhora se lembra quando eu contei que aconteceu isso comigo, essa experiência comigo? Essa experiência de eu ter morrido, voltado no tempo e impedido a minha própria morte, tomado outras escolhas para sobreviver? Eu lembro, sim, você tinha me contado isso quando eu era criança. Era uma época que não tinha nem aparecido o filme na TV, o filme De Volta para o Futuro, que envolvia essa história de viagem no tempo. Aí eu pensei, não, o menino não ia contar uma coisa dessa pra mim, não ia imaginar isso, não ia inventar isso pra mim. Ele realmente vivenciou isso pra mim. Ele realmente vivenciou isso, né? A minha tia lembra dessa história até hoje, de eu ter contado essa história pra ela quando eu era criança. Eu lembro que foi num dia que eu pensei, será que isso aconteceu mesmo? Será que eu contei isso mesmo pra tia? Que eu tinha contado pra minha tia Edna, no caso. Eu fui e perguntei, tia, a senhora lembra dessa experiência que eu vivi e te contei quando a senhora lembra? Ela falou, não, eu lembro sim. Aí foi que ela falou que realmente ela acreditou em mim, porque na época eu não tinha nem passado o filme De Volta para o Futuro na TV. E que eu era muito novo para ver e entender a ideia de filme De Volta no Futuro. Foi então que ela me confirmou. Essa foi a primeira vez que eu tive essa experiência. E para uma criança, tirar uma ideia mirabolante, inventada, seria muito difícil. Então a sua tia realmente acreditava na sua sinceridade como criança. Mas essa não foi a única vez, né? Tiveram outras vezes. Essa foi a única vez que eu não acordei direto no outro universo paralelo, cara. Que aconteceu de eu passar por um plano, pelo plano astral, né? Por um plano espiritual transitório antes de eu acordar em outro universo paralelo. As outras vezes, toda vez que eu morria, cara, aconteceu de eu acordar logo em outro universo paralelo. Uma outra vez que aconteceu foi o seguinte, eu tava com muita dor de cabeça, era numa época que eu tava com pressão alta, cara, ainda tenho pressão alta, né? Só que era numa época que a minha pressão tava mais alta do que o normal, né? E eu poderia ter um infarto ou AVC a qualquer momento, segundo o que os médicos estavam dizendo, né? Porque se eu não tratasse essa pressão alta, eu não queria tratar a pressão alta, né? Eu tinha me estressado com uma ex-namorada minha, que a gente tinha conversado, eu tinha ido dormir chateado e com muita dor de cabeça, ainda assim consegui dormir. Só que quando eu fui ver, eu acordei com muita dor de cabeça de novo e com ânsia de vômito, né? E eu comecei a vomitar, né? Vomitei no vaso sanitário do banheiro do meu quarto, né? E saí, lavei a boca e saí a tomar uma água para melhorar, né? Aí eu tinha levantado de madrugada quando isso aconteceu. Quando eu acordei, tinha levantado de madrugada, vomitado e fui pro banheiro, vomitei. Depois de sair do banheiro e fui pra cozinha tomar uma água. Quando fui tomar essa água, eu tava segurando o copo d'água, né? Meu pai aparece, Milton, você tá bem? Pergunta, né? Aí eu começo a sentir, cara, todo aquele mal-estar, um mal-estar danado, a dor de cabeça piora mais ainda, e eu não consigo ter o controle sobre o meu corpo começa a formigar, né, de um lado, e meu corpo fica dormente. Aí eu peguei e caí, cara, caí morto no chão, caí apagado, morto. Foi um AVC que eu tive, tá entendendo? É todo sintoma de um AVC que eu tive. E eu só me lembro do meu pai ter visto eu caído lá e chegar, Milton, pra me acudir. Quando eu fui ver, eu acordei de novo na cama. De novo eu acordei na mesma cama, no mesmo quarto. E pensei, puta que pariu, que sonho realista. Eu tava com um pouco de dor de cabeça ainda, né? Só que dessa vez eu não vomitei no vaso. Eu não fui vomitar no vaso. Eu acordei com um pouco de dor de cabeça, eu peguei e voltei a tomar um remédio de novo pra ver se passava a dor de cabeça. E voltei a dormir de novo. Essa foi uma das vezes que aconteceu, né? Aí eu pensei, poxa, será que eu morri? Ou eu morri e acordei em outro universo paralelo, né? Um universo alternativo. E assim, nessa época, você já tinha conhecimento dessas teorias? Já tinha alguma ideia de que seria possível morrer e acordar em um universo alternativo? Já tinha essa consciência? Já tinha sim essa consciência. Inclusive eu pensava nessa ideia antes mesmo de sair a matéria sobre o biocentrismo, cara, do Robert Lanza. Quando essa segunda experiência aconteceu comigo, cara, na verdade não foi nem a segunda experiência, foi a terceira experiência que aconteceu comigo, de eu morrer e acordar em outro universo paralelo, né, em outro universo alternativo. Antes de vir essa descoberta do Robert Lanza, essa teoria do Robert Lanza, eu já estava pensando eu já pensava e divulgava essa ideia de que quando você morria, você acordava em outro universo paralelo, sabe? Antes de começar a pipocar na internet a teoria do biocentrismo. E das pessoas ao seu redor? Você disse que a sua tia, né, que ela acreditou em você, mas a sua família, seu pai, sua mãe, quando você contou essas experiências pela primeira vez, qual foi a reação deles? Porque pra alguém que não tá acostumado, parece uma coisa muito, muito absurda. Mas pra você que vivenciou, é mais absurdo ainda ter que explicar como que as coisas aconteceram, né? Sim, com certeza.
Meus pais acreditam que foi tudo um sonho que eu tive, que eu morria. Né? Meu irmão, que é mais cético ainda, que é ateu, ele acredita que foi tudo um sonho que eu tive que morrer. Até meus pais, que são católicos, fervorosos, eles acreditam que, na verdade, eu não morri, que eu tive só um sonho que morria. Na verdade, você pensa, se você começa a ter esse tipo de experiência, você vai pensar, não, eu morri ou eu sonhei? E eu vou te falar o seguinte, na verdade, é as duas coisas, cara, porque pra mim essa vida que a gente vive já é um sonho, cara. A gente tá sonhando a todo momento isso aqui. E quando você morre, você acorda em outro sonho, outra vida, outro mundo, tá entendendo? E por ser um ciclo interminável, uma coisa que, das primeiras vezes que você falou sobre isso que eu fiquei pensando, é assim, você pode acordar em diferentes épocas, né? Mas a pessoa que, por acaso, pode morrer de velhice, como que seria o caso dela? Cara, eu ainda não morri de velhice. Eu não sei como é que é morrer de velhice, cara. Mas eu tenho essa teoria de que quando eu morrer de velhice, ou eu vou acordar em algum momento da minha vida, sei lá, eu gostaria de acordar quando eu tinha 21 anos e me envolvi naquela encrenca da briga do Guardião Universal, né? Que deu aquela briga toda que eu briguei e fui filmado, para não brigar com aquele cara, com o Paulo. Pode acontecer de um tempo, a teoria, a ideia é com o tempo que você vai acordando em outros universos paralelos, mas chega um dia que você vai renascer de novo. Você vai literalmente acordar quando você está saindo da barriga da sua mãe, tá entendendo? Ou seja, você vai estar renascendo de novo. Você vai estar renascendo de novo. Agora, como você vai renascer? Ou você vai renascer em outro universo paralelo ou num corpo totalmente diferente, cara. Reencarnar mesmo, né? A teoria do biocentrismo não exclui essa ideia de reencarnação. Ela só fala que, inclusive fala que essa ideia que a tendência é sua consciência migrar de universo paralelo em universo paralelo, ficar migrando para esses universos paralelos, onde você vai ter novas vivências, novas escolhas, para chegar a um ponto antes dela reencarnar, tá entendendo? Dela reencarnar em outro universo paralelo ou reencarnar no mesmo mundo que ela morreu mesmo. Antes dela reencarnar no novo corpo. É mais fácil ela reencarnar num outro mundo paralelo mesmo. Interessante. E essa ideia do biocentrismo acaba também flertando muito com a ideia do pandeísmo, né? Eu acredito que sim, cara. Quem é pandeísta vai ver mais uma ideia. Que essa ideia do biocentrismo é uma ideia diferente da ideia da reencarnação, cara. Porque a reencarnação, você sempre reencarna com um corpo diferente, com uma pessoa diferente, mas o biocentrismo não. É como você desse um reset life, cara. É como se a sua vida fosse um jogo de videogame, cara. E depois da morte, você dá o reset e tá jogando o mesmo jogo de novo, que dá um reinício na sua vida, cara. Morreu, depois de tanto tempo você migrando para universos paralelos e vivenciando uma vida em algum momento que você volta no tempo, cara, você vai chega um tempo que a sua vida literalmente é reiniciada do zero e você de novo tá nascendo da mesma mãe, onde você tem o mesmo pai, você tá nascendo da mesma mãe, no mesmo dia, na mesma época, e de novo você vai viver a sua mesma vida. Só que ela não precisa ser exatamente igual à vida anterior, ela vai ter algumas mudanças, tá entendendo? Aí de novo flerta com a ideia do eterno retorno de Nietzsche. Só que a ideia do eterno retorno de Nietzsche, o Nietzsche fala que a sua vida ela sempre vai se repetir eternamente da mesma forma, exatamente igual como era anterior. Né? Agora, quando for acontecer isso de novo, não significa que a sua vida vai ser exatamente igual. Ela pode ter algumas diferenças, ou ser totalmente diferente, dependendo das escolhas que você faz. Que a ideia do multiverso é que sempre vai surgir infinitos universos paralelos, sempre vai estar surgindo um novo universo paralelo. E a ideia do eterno retorno, ela não diz nada sobre isso, de voltar em tempos diferentes, né? Ela só falta de você voltar, de você renascer de novo, mas para ter exatamente a mesma vida igual à anterior. E sem consciência da vida anterior. Ela seria apenas um loop infinito das mesmas escolhas, das mesmas atitudes, para morrer do mesmo jeito, para pensar da mesma forma. E essa ideia do biocentrismo, também casando com a ideia do efeito Mandela, permite que a gente possa voltar em determinados momentos com consciência o bastante para poder mudar o destino dessa nova vida. Exatamente. Mas não precisa ser uma nova vida que você vai mudar o destino. Se a vida é um jogo de videogame, cara, pensa o seguinte, você pode acordar, como você pode acordar em universos alternativos, cara, você pode acordar num universo alternativo que você tem mais problemas do que o anterior, cara, tá entendendo? Sim. Você pode acordar num universo alternativo que você não tem pernas nem braços, ou então que você tem uma doença crônica muito fodida. Tá entendendo? E essa ideia parece muito uma loteria, que você não sabe o que vai acontecer na próxima e pode ser algo muito bom, pode ser algo muito ruim. Não sei, eu sou muito cético quanto a isso, mas também não duvido da ideia. Não
não julgo nem questiono, porque pode ser uma realidade, né? E eu não sei se isso é confortante, saber que a gente pode reiniciar e tomar novas atitudes, novas escolhas, ou se isso é desesperador, saber que a gente vai voltar na mesma vida e poder ser melhor, ou, no pior dos casos, ser pior. Eu acredito que na maioria das vezes, cara, a gente vai repetir a mesma vida, só que com algumas diferenças. Tá, a gente pode tomar novas escolhas. E muitas vezes pode acontecer de você repetir a mesma vida, que pode acontecer, que normalmente vai acontecer, digamos o seguinte, cara, eu acho que o que acontece na maioria das vezes após a morte, cara, e quando a sua alma migra para outro universo paralelo, ela vai para o banco do passageiro, que é o subconsciente. Ela fica vendo ela fica vendo, ouvindo e sentindo o que o seu clone de outro universo paralelo está fazendo, né? Muitas vezes ela não vai poder tomar o banco do motorista, que é o consciente, mas ela pode aconselhar o motorista, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu morro aos meus 85 anos, né? Aí a minha consciência, a minha alma migra para o meu corpo quando eu tinha 21 anos, ficando duas almas no mesmo corpo, né? Antes daquela briga infeliz. Só que como são duas almas no mesmo corpo, uma vai estar dirigindo o corpo e a outra vai estar no banco do passageiro. Digamos que eu ficaria no banco do passageiro. Mas de alguma forma, por mais que eu não consiga controlar diretamente o corpo desse meu clone, eu posso estar do lado, como eu vou estar no banco do passageiro, eu vou aconselhar. Não faz essa escolha, deixa disso, vamos embora. Aí, digamos que um sonho meu que me deixaria bem feliz, eu chegar nesse universo paralelo, eu voltar no tempo ficando, mesmo que seja no banco do passageiro, né, no dia que aconteceu essa briga do Guardião Universal, tá entendendo? Aí eu fico imaginando que nesse clone, é só uma possibilidade que eu imagino, que nesse clone que eu tô, no dia da minha morte, mesmo que no dia que eu volte no tempo, que eu fique no banco passageiro e tô vendo lá o Milton de outro universo paralelo indo fazer a mesma, com 21 anos, indo fazer a mesma burrada de se envolver naquela briga que deu no famigerado, no vídeo do Guardião Universal, tá entendendo? Eu tô vendo aquela briga acontecer, tô vendo aquela briga lá que vai acontecer, eu falo, não se envolve nessa briga, não se envolve. Aí o Milton, né, vai estar ouvindo, não, deixa quieto esse cara. Não vai lá se envolver com esse cara, não. Vai embora. Estaria ouvindo esse pensamento. Você tem a ideia que quando a gente está conversando com nós mesmos, parece que tem duas versões de nós mesmos na nossa cabeça quando a gente está pensando. Você pensa numa coisa, aí você pensa, aí é como se você estivesse falando com você mesmo na sua cabeça. Sim, é um diálogo entre duas pessoas, só que do mesmo corpo. Pode-se dizer que nesse momento agora, cara, tem uma outra versão de si mesmo que tá nesse banco do passageiro, com quem você conversa, cara. Tá entendendo? Quem é essa outra versão que tá no banco do passageiro? Alguém de outro universo, uma outra versão sua de outro universo paralelo tá dormindo. E quando ela dorme, a alma dela tá vagando pelo multiverso. Se a alma dela não criar um sonho para ela mesma, uma simulação em sonho, ela vai vagar pelo multiverso. E vai fazer o quê? Sentar no banco do passageiro. E quando ela senta no banco do passageiro, ela vai ver as escolhas de uma outra versão dela em outro universo paralelo. Ela vai ver essas escolhas e vai ficar no banco do passageiro. Ela pode interferir nessas escolhas. Tentar convencer o motorista, né, que é o consciente, a fazer uma nova escolha, ou ir para o banco do motorista, que é, digamos, ter o sonho lúcido, né, dela. Que é ter o sonho. Se quando a gente tem um sonho lúcido, a gente vai, digamos que a gente pode estar no banco do motorista, a gente toma conta do banco do motorista e fica dirigindo esse clone de outro universo paralelo, tá entendendo? O que eu quero dizer? Vamos voltar voltar aqui assim a minha experiência, né? Digamos que nesse universo paralelo que quando acontecer comigo e eu voltava no tempo e eu então chegar nessa conclusão, não vai se envolver nessa briga. Você não vai se envolver nessa briga. Eu fico falando muito, não se envolva nessa briga, não se envolva nessa briga. Aí, em vez de eu brigar com o cara, eu não brigo com ele, só converso com ele, né, em vez de brigar com o cara, né? O que acontece? Não acontece a briga e eu simplesmente consegui mudar o destino dessa minha cópia quântica, que não se envolveu na briga, não teve essa confusão. Isso tudo porque eu aconselhei de como fazer. Mas, de qualquer forma, poderia acontecer diferente, de eu voltar no tempo e, por alguns instantes, tomar o banco do motorista. Em vez de aconselhar essa alma minha, dessa outra versão minha, a fazer uma nova escolha para não se envolver nessa briga, eu escolher por ela. Que seria, no caso, em vez de eu ficar no banco do passageiro desse corpo, que é o subconsciente, eu ir para o banco do motorista, que é o consciente, e fazer uma nova escolha para mudar totalmente o meu destino. Aí eu suprimiria
essa consciência original desse corpo, né, desse universo paralelo que eu existo, e tomaria o lugar dela, tomaria posse. Aí essa consciência original ficaria no banco do passageiro e só poderia ver e ouvir o que eu faço, mas o corpo dela, mas ela não teria, como é que posso dizer, controle sobre o corpo dela. Teria tomado posse desse corpo e estaria no banco do passageiro, no banco do motorista, melhor dizendo, dirigindo o corpo. Você entendeu a ideia? Sim, entendi. Porque tem um porém, isso aí, eu gostaria muito de ler o livro do biocentrismo para entender melhor isso aí, mas como o próprio, se a sua consciência vai ser absorvida por outro corpo seu, de outro universo paralelo, então a conclusão que você chega é que vai ter duas consciências no mesmo corpo, não é verdade? Ou essas duas consciências se juntam e se tornam uma só, se integram para virar uma só, ou então uma suprime a outra, cara. Tá entendendo? A gente pode pensar também que é um conflito frequente entre a nossa consciência e a nossa subconsciência, né? Você pode pensar, se já é difícil viver com uma consciência no corpo, imagina viver com duas consciências, né? Tem um canal, cara, o canal da Maria Pereda, que fala sobre essa ideia de biocentrismo também, né? Pode-se dizer que você pode... Sua alma, ela vai para outro corpo, para outro corpo seu, de outro universo paralelo, cara, que é um universo semelhante ao anterior. O que pode acontecer é basicamente isso, cara, das duas almas entrarem em acordo e uma hora você ficar dirigindo e haver um revezamento, né? Não, agora você vai para o banco do passageiro, não, agora você vai para o banco do motorista, não, vamos revezando aí. Aí o lance é o seguinte, cara, quem pode te ajudar é você mesmo, cara, no fim das contas, né? É o que chamam de eu superior, né? O eu superior é nada mais, nada menos do que você mesmo, de outro universo paralelo que está vindo para cá para te aconselhar e te ajudar nas fases difíceis, né? Quando a gente tem um déjà vu, quando a gente tem a sensação que já viveu algo que nunca aconteceu, que a gente tem uma premonição e tal, seria um tipo de aconselhamento desse banco passageiro na nossa vida? Pode ser, sim, com certeza. Pode ser uma lembrança também, você está tendo uma lembrança do que você já viveu antes, cara, do que você viveu em outro universo paralelo, e quando você está vendo essa lembrança, está acontecendo de novo, tá entendendo? Você pode tomar novas escolhas. A gente tem, então, infinitas possibilidades de novas vidas, de novas escolhas, de novos caminhos para seguir. Com certeza, né? Você vai mudar, mas vai chegar um momento, cara, que eu acho que você mesmo vai cansar de mudar o seu destino em outros universos paralelos e ver como seriam as possibilidades da sua vida. Vai chegar um momento que você vai querer nascer num novo corpo, cara, né? Aí que acontece, cara. Sua consciência, de alguma forma, ela vai migrar para um outro universo paralelo, mas no momento da concepção, para ser a consciência original desse novo corpo que você está renascendo em outro universo paralelo, ou então, às vezes, você vai renascer num corpo que é totalmente diferente do anterior, que não precisa ser exatamente a mesma versão sua de outro universo paralelo. Aí que entra a reencarnação. Só que eu acho que é muito mais fácil a gente reencarnar em outros mundos, cara, do que reencarnar nesse mesmo mundo que você morreu, tá ligado? A consciência, sendo essa força criadora e recriadora do universo, por ela ser... se recusa a morrer. Sim, por ela ser esse ser infinito que criou a vida, que criou o universo, não tem a capacidade, digamos assim, de simplesmente deixar de existir. E, tipo, muitas consciências no mesmo plano, na mesma dimensão, no mesmo universo, não seria possível, por isso existem multi-universos. E uma coisa pra gente ver o quanto esse assunto marcou bastante a sua vida, você tem um livro que fala um pouco nesse tema, né? Sim, com certeza. O livro chama Crônicas de Ravel, né? Se você puder deixar aí o link, depois você deixa no podcast o link da descrição para quem quer comprar o livro, né? E para quem quer comprar o livro, e o link para quem quer baixar o livro também, que está no Recanto das Letras, mas também eles colocaram num site, né? Se você quiser fazer... eu acho que eu já te passei o meu livro, não passei? Acho que sim, eu tenho o link dele do Recanto das Letras. Se você quiser criar um link alternativo para o pessoal baixar ele, eu acho melhor, porque o pessoal porque no site do Recanto das Letras, a pessoa tem que se cadastrar no Recanto das Letras antes de baixar o livro. Mas dá para criar um link alternativo? Dá, você pode criar um link alternativo e upar o livro para o pessoal baixar no podcast, aí no link da descrição do podcast. Você quer falar um pouco sobre o livro, para quem tiver interesse?
O livro fala basicamente... O livro são 3 livros em um, cara, que basicamente existe o Ravel, que é o personagem ou principal ou coadjuvante das histórias que está acontecendo, das 3 histórias, né? Eu vou te dar um exemplo só do primeiro livro, que fala de Crônicas de um Novo Recomeço, que é basicamente fala de 7 personagens, 6 deles, toda vez que morrem, tem a vida reiniciada do zero, e eles vivem destinos diferentes, né? Eu não vou falar muito para não dar spoiler aqui, né? Mas é basicamente isso. Conta de um cara que nasce normalmente, o primeiro que chama-se Dario. O Dario, por exemplo, ele se envolve com drogas, vira assaltante de pessoas, né? No meio desse assalto, ele acaba... o amigo dele acaba matando as 2 vítimas. Aí, no fim das contas, ele morre. Depois dele morrer nas mãos da polícia, de novo, ele nasce de novo. Ele, de novo, tá viciando em drogas, só que dessa vez, na hora do assalto, ele dá um jeito de fazer o assalto que as vítimas não morrem no assalto. As 2 vítimas dele não morrem no assalto, que são um casal de namorados. Aí, de novo, aí, em vez dele morrer nas mãos da polícia, ele é só preso pela polícia e depois ele é internado numa clínica de reabilitação. Ele consegue se livrar das drogas, vive uma vida normal sem drogas e ele morre de novo, velho. Só que quando ele morre e vai reiniciar a vida de zero de novo, do zero de novo, e tá vivendo a mesma vida, ele decide não se envolver com drogas, não viciar em drogas e ter uma vida totalmente diferente, um destino, tá entendendo? Eu cheguei a ler essa parte, foi muito bom. Recomendo a todo mundo que tá aqui ouvindo o podcast que vá no link da descrição. Se quiser ler em PDF, eu vou deixar o link para você ler, para você poder baixar o PDF. Mas se você quiser ajudar o Milton, pode entrar na Agbook, né? Não é Agbook, mas... Peraí, eu acho que é Agbook mesmo. É Agbook mesmo. Então, também vou estar deixando o link para você comprar. Vai estar aqui na descrição, se você quiser estar ajudando o Milton. E quem quiser baixar o livro pode compartilhar à vontade para os amigos. Quer dizer alguma coisa pro pessoal que está aqui ouvindo? Pessoal, esse que é o lance, cara. Já que eu falei que existe uma vida após a morte, só que eu só gostaria de dizer que se você é cético e ateu, que mais da metade dos cientistas acreditam na teoria do multiverso e que é possível você morrer e renascer em outro universo paralelo ou acordar em outro universo paralelo. E cerca de pelo menos 20% de todos os cientistas que são ateus, eles acreditam no mundo espiritual, numa vida após a morte. E eles acreditam que é justamente essa ideia do biocentrismo, né? Que você acorda em outro universo paralelo. Eu gostaria de dizer que muitas experiências de EQM, né, tem experiências de EQM que quem está em EQM, ele literalmente pode acontecer da alma dele, a consciência dele migrar para outro universo paralelo e ficar ou no banco do passageiro aprendendo o que tiver de aprender, e quando volta da EQM, viver uma vida... Pode-se dizer que o cara ficou em EQM por uns 15 minutos, só que esses 15 minutos é como se fosse 10 anos em outro universo paralelo que está aprendendo tudo. Ou até mesmo pode acontecer no coma. Se você estiver em coma, cara, você pode literalmente também, com a sua alma, migrar para outro universo paralelo em que vai vivenciar uma outra experiência. Você pode viver se você estiver em coma por 10 anos, cara, você pode vivenciar a sua vida em outro universo paralelo por 30 anos diferentes que você aprendeu, e quando você volta desse coma, você tem experiências desse tipo, que a pessoa que estava em coma vivenciou um outro universo paralelo, vivenciou uma outra vida diferente, saiu do coma e acorda do coma com novos conhecimentos, né? Aí que fica a ideia, se você... Estamos no Setembro Amarelo, né? Se você pensa em se matar, pode ter certeza do seguinte, não é o fim da sua vida. Você pensa que... Aí é como que nem você falou, é um jogo de loteria. Você pode acordar em outro universo que tá a mesma bosta, ou você pode acordar em outro universo que tá até melhor, cara. Mas é mais fácil você acordar em outro universo que tá a mesma bosta ou que tá até pior, cara. Você quer arriscar? No fim das contas, é melhor você continuar vivo mesmo, suportar a sua dor e tentar melhorar a sua vida das melhores formas possíveis, cara. Embora a depressão seja uma disfunção química no cérebro, cara, você não quer, no fim das contas, morrer, cara. Você quer acabar com a sua dor, cara. E se eu te falar, já que existe a teoria do multiverso, existe vida após a morte, imagina você morrer e não acordar, e não ir nem pro céu, nem pro inferno, e nem reencarnar, cara. Você literalmente acordar em outro universo paralelo que você tá na mesma bosta de vida, cara. Então não adianta nada se matar, cara. É melhor continuar vivo e se conformar
se conformar, digamos, não se conformar com a dor, aceitar a sua dor e procurar viver o melhor possível, cara. Viver pelos prazeres da vida, viver pelas coisas boas que podem acontecer na sua vida. Pensar, pô, eu tô na merda agora, mas pode acontecer coisas boas. E claro, não existe segredo da felicidade, cara. Não tem segredo para felicidade. A sua vida é feita de momentos bons e momentos ruins. Você tem que procurar viver a sua vida para ter mais momentos bons, mais momentos de prazer do que momentos de infortúnio. Tá entendendo? E uma coisa também muito importante, que independente da situação, de quão difícil esteja sendo, continuar vivo é uma forma de aprendizado. Então, com certeza. Continuar vivo nessa vida, se a gente tiver uma próxima vida depois dessa, a gente for voltar para nossa mesma vida, mas em tempos diferentes, com escolhas diferentes, tudo que a gente está vivendo agora vai ser um aprendizado. Se passar por algo ruim agora, vai ser algum motivo para uma coisa boa na outra vida, para você tomar novas escolhas, para conhecer novas pessoas, fazer coisas diferentes. Então vale a pena continuar, vale a pena se manter firme, por mais difícil que seja. Você sabe bem disso, no seu canal você fala bastante às vezes de problemas, faz uns desabafos, mas a gente sabe que continuar vivo não é apenas uma opção, é a melhor opção que a gente tem. Com certeza. E já que a vida é um jogo, cara, você não pode fugir desse jogo, cara. Nem após a morte, porque após a morte você vai estar jogando o mesmo jogo de novo, né? Que vai demorar muito para você jogar um jogo totalmente diferente, que é reencarnar num novo corpo. É mais fácil você jogar para você ficar mais experiente, para quando você reiniciar o jogo da vida, você reiniciar esse jogo melhor, fazer um jogo melhor na próxima, né? Na próxima vida. E uma mensagem também que acho que a gente pode tirar desse podcast é que todas essas ideias que a gente nasceu, que a gente cresceu ouvindo, de que não, a gente tem que viver uma vida certinha para depois ir pro céu, pro inferno. É uma ideia muito antiga, a gente tem que estar aberto a novas ideias, a novas ideologias como essa que o Bill trouxe pra gente hoje. Eu, particularmente, sou um pouco cético, não acredito 100%, mas, como eu já disse, eu não duvido. Ser aberto, ter a mente aberta a novas ideias é primordial, pra gente não ser amarrado nessas correntes que, não apenas a sociedade, mas a religião, às vezes a nossa própria família nos coloca, de maneira consciente ou não. Então, para você que ouviu até agora, peço gentilmente que tenha a mente aberta, que vá procurar conhecer mais desses conceitos que a gente falou, sobre o pós-morte, sobre o biocentrismo, sobre o efeito Mandela e tal, o eterno retorno. E são ideias que podem servir para você, assim como serviu para o Milton, assim como, de certa forma, está servindo para mim, que pode fazer você pensar diferente. Às vezes você pode achar sua própria maneira de viver, sua própria maneira de pensar, conhecendo coisas novas. E só lembrando que a vida também é um tipo de jogo de videogame, cara. Essa ideia de universo simular faz sentido, cara. A ciência diz que nós podemos estar vivendo um universo simulado. É 50% de chance da gente estar vivendo um universo simulado, ou seja, da sua vida ser um videogame, cara. Já que a vida é um videogame, quem acha ruim jogar videogame, cara? Todo mundo gosta de jogar videogame, cara. A sua vida já é um grande jogo de videogame, cara, simulado. Então o legal é você ficar jogando, cara. Jogando. Chega um momento que você vai jogar um jogo diferente, é claro, mas o lance da vida, de alguma forma, por algum motivo, sei lá, talvez entidades superiores querem que a gente jogue esse jogo para evoluir e passar para o próximo jogo, né? Essas entidades evoluídas poderiam ser nós mesmos no futuro, que evoluiu para uma espécie espiritual maior, mais forte, né? Que mais sabe, que está coordenando, que seriam... Aí já entra a ideia de Deus, mas não seria só um Deus, seriam vários deuses que estão fazendo a gente passar por essa simulação para a gente evoluir, seja lá por qual motivo, né? De alguma forma isso já acontece, essa simulação já acontece naturalmente também, esse reset life, né? Que é o que eu quero dizer, esse reinício da vida, né? Parece que de alguma forma a vida, cara, tem uma grande consciência universal que envolveria o pandeísmo, né? Que envolveria o Deus deísta. E essa grande consciência universal, essa grande consciência do multiverso, que cria e recria o universo, que cria vários universos paralelos, está aí criando porque acha legal criar, e recriar tudo de novo, e está se auto-aperfeiçoando e vendo nós, e se diverte de alguma forma, ou então simplesmente só cria e recria porque é a natureza dessa consciência universal, né? Desse Deus pandeísta que é só criar e recriar o universo e a vida sem interferir em nossas vidas. Isso, ou seja, no fim das contas, quem pode mexer com a sua vida, quem pode mudar a sua vida é você mesmo.
Se você quer mudar a sua vida, você que vai para outro universo paralelo, está no banco do passageiro ou no banco do motorista para fazer escolhas diferentes para mudar a sua vida, né? Afinal, se a vida é um jogo, a gente está no controle dela. Por mais que algumas coisas fujam do nosso controle, mas a maioria das coisas que acontecem com a gente, somos nós que controlamos, né? São os desafios que acontecem na nossa vida, porque é um jogo, mano. A gente pode começar esse jogo no nível hard, no nível easy ou no nível médio, mas quando você tá jogando um jogo que você gosta muito, uma hora você vai jogar no jogo easy, né? No nível easy só para acostumar com o jogo. Digamos que jogar no nível easy é nascer rico e com muita saúde. Jogar no nível médio é nascer com muita saúde, mas pobre. Nascer no nível hard é nascer pobre e ruim de saúde ainda. É só uma ideia, né, do que poderia acontecer nesses universos alternativos. Por exemplo, eu diria que a minha vida está no nível médio. Eu sou rico, cara, mas eu não tenho muita saúde. Mas é isso aí, né? Uma hora pode acontecer faz parte do jogo, cara. Não sei por qual motivo que eu tô jogando esse jogo, só sei que eu tô jogando o jogo da vida. Sim, cara. Mas, novamente, eu agradeço por ter aceitado participar desse episódio do podcast. Quando você sugeriu o tema do biocentrismo, essa ideia de vida após a morte, eu não consegui pensar em ninguém melhor que você para falar sobre isso, porque não apenas que você conhece a teoria, você viveu isso, né? Na própria pele. Foi muito interessante para mim estar ouvindo isso de você. E tenho certeza absoluta que quem tá ouvindo também tá gostando. Também pôde conhecer uma nova ideologia, uma nova forma de pensar. E eu tenho certeza que esse podcast vai ajudar pelo menos uma pessoa a pensar um pouquinho fora da caixa. Então tá, falou aí, galera. Então é isso, obrigado por quem ouviu até agora. Se você tiver uma sugestão de algum tema ou de uma pessoa que eu possa trazer aqui, pode deixar aqui nos comentários. Todos os comentários são bem-vindos. Menos hate e menos trolls também. Então agradeço a participação de vocês e até a próxima. Falou!